Café Colombo, o seu programa de livros e ideias. Escrever é memória, escrever é lembrança, escrever é dar um corte na vida. Né? Quando você vai escrever um romance, você tem que estar convencido de que você vai revolver a sua alma. Eu sempre digo aos alunos de sala de aula de que o escritor escreve aquilo que não confessa nem a própria alma, porque nem ele sabe até onde vai o corte psicológico da sua obra, ele não sabe. Porque se ele fiscalizar demais, ele não faz. O escritor não pode fiscalizar, enquanto ele escreve, ele não fiscaliza. Agora, neste livro especialmente, eu tive uns cuidados imensos. A primeira coisa, não transformar o livro num laudo médico, nem num livro de lembrancinhas de um paciente sofredor que teve um AVC, isso eu não queria não. Quando eu vou tratar romance, eu quero tratar o romance como romance. E o romance pertence ao campo da arte, e por isso tem como objetivo a estética. O romance não serve para defender tese, não serve para defender ideias, não é o lugar dele. Claro, você tem grandes escritores que fizeram isso, mas não são artistas, são filósofos, tipo Sartre, são filósofos, a própria Simone de Beauvoir, ou religiosos, como o próprio Tolstói faz depois na obra dele. Camus, por exemplo, faz, mas Camus consegue aliar o pensador ao artista. Por isso que, por exemplo, o livro do Estrangeiro, a partir do título, começa a ser uma obra artística e não uma obra somente de filosofia, que é o caso diferente de Sartre. Sartre é um grande filósofo, notável, genial, mas não é um bom romancista, porque o romance dele, ele usou para defender as ideias dele e para ser mais lido, porque ele sabia que um romance tem maior penetração popular do que o ser do nada, né? Um ensaio imenso. Né? No romance todo mundo vai ler e vai entender claramente a justificativa dele. Agora, Camus, por exemplo, o Sartre ainda encontrou um caminho bom quando fez a Náusea. Náusea é um romance no sentido estético, a partir pensamento de viver nauseado, né? Do estar no mundo, do ser no mundo. Enquanto Camus apresenta metáforas de alta qualidade. Porque ele diz assim, ele mata um sujeito na praia. Por que o senhor matou? Pergunta o juiz. Ele disse, por causa do sol. Entra uma metáfora magnífica do sol, da vida, da formulação do ser. Aí está certo. Que aí é o escritor tentando elaborar a sua maneira de escrever através de elementos estéticos e não simplesmente elementos de ideias. Kafka, por exemplo, que foi tratado. Quem tirou Kafka do obscuro foi Sartre. Sartre descobriu Kafka na Tchecoslováquia, coitado, lá esquecido, ninguém dá importância, porque Kafka foi um artista radical. Quando ele escreve, por exemplo, Metamorfose, que diz que Gregor Samsa, num certo domingo, acordou, depois de uma noite de insônia, de pesadelos, sonhos e pesadelos incríveis, ele acordou transformado numa barata, num inseto. O inseto aí é a metáfora exata do homem no mundo. Ele quis colocar como metáfora. Ele não quis fazer. Ali ele não é filósofo, não. Ali ele é escritor. O livro dele é de um escritor como Clarice Lispector. Porque a Clarice Lispector atinge altíssimos índices de qualidade pelo uso da estética e não pelo uso do discurso. O discurso vem a reboque e não em primeiro lugar. Depois que você apresenta artisticamente os elementos, aí tudo bem, foi o caminho. As Vésperas do Sol, que era o título que o livro tinha, era um livro que eu pretendia apenas jornalisticamente ou autobiograficamente contar como foi a minha doença. E aí eu teria que... Eu não me sentia bem. Fui ao hospital, fui recebido, levado para a UTI, os exames, o comportamento das pessoas, e o desenvolvimento da doença até atingir o ápice e depois voltar para casa curado, vamos dizer assim. Seria um relatório bobo. É claro que aí eu volto à questão do artista. Aí seria um relatório de jornalista que emocionaria pela dor, pela angústia, pelo sofrimento e pela recuperação.
que as pessoas dizem assim, você é um guerreiro, por Nossa Senhora não diz isso a mim não. Quer me ofender, me chama de guerreiro. Que porra nenhuma, eu sou um homem como qualquer outro, que na hora H lutou para ficar vivo. Lutar para ver a natureza do homem. Não é de guerreiro não. O filho da puta que morre. É problema dele. Mas eu lutei muito, mas nem acho que lutei com a morte. Eu morri de rir de muitas manchetes. Saíram muitas manchetes comigo. Com o livro, uma delas foi essa. Carreiro conta como venceu a morte. Eu não venci a morte porque eu nunca me senti morrendo. Nunca me senti morrendo, me senti doente como qualquer outro. E a doença tão filha da puta por causa das sequelas. Porque mentalmente eu me senti curado logo. Até porque há uma linha médica que diz que os neurônios não morrem, se recuperam. Que eu acredito, sinceramente, hoje eu acredito. Eu não posso cientificamente provar, não. Mas pode dizer que porque veja bem, eu me recuperei completamente. Pode ser até que um crítico mais rigoroso disse assim, recuperou nada, rapaz, isso é livro de retardado. Pode até dizer isso, para me ofender. Pode. É um direito que ele tem. Até para ofender, a pessoa tem um direito. Não é? Veja bem. Mas aí, então, eu não quis contar essa história, as vésperas do sol, porque a doença, eu senti, pelo menos a doença, cedinho, quando a gente acorda de madrugada, eu acordei porque eu ia para Arco Verde fazer uma palestra. E eu precisava viajar cedo. Quando eu tentei me levantar, não consegui. Foi aí que apareceu a doença, que eu senti a doença. Portanto, as vésperas do sol, o sol estava nascendo. Ficaria um título lindo. Mas aí, na minha cura, a minha cuidadora disse isso. Carreiro, o senhor Raimundo, o senhor agora me dá de corpo. Porque eu estava quase bom. Como estou, quase bom. Mas quase bom, eu estou desde o primeiro dia, nunca fiquei bom. Esse quase é poderoso demais. O tempo de escrever, o tempo mudou muito, porque, e me deu, na verdade, Eduardo, eu tenho que ser sincero, pode ser até que outra vez o escrito quem não gosta de mim, pode dizer o que quiser dizer. Mas eu acho que senti uma clarividência. Eu senti o que é o romance. Eu já trabalhava com romance, eu já tinha as ideias, mas ela se concluiu. Eu não podia escrever um livro qualquer. Eu tinha que escrever um romance. E para escrever um romance, eu tinha que recorrer, como eu acabei de falar, às técnicas, ao objetivo central da obra de arte, que é a estética. A estética vai buscar, literalmente, a arte. E para compor a arte, tem que buscar os elementos da arte. O que é que compõe um romance? As metáforas, olha aí a grande metáfora de Kafka, né? Do inseto. O homem se sente um inseto incomodado. Se ele dissesse, Gregório Samsa acordou sentindo-se um inútil, um homem maltratado, ofendido pela vida, inquieto pela humilhação da família, podia ser até um bom texto, mas não era genial. Podia ser um agora, quando botou inseto, virou gênio. Porque é aí que entra a mão do grande escritor, do ficcionista. Não é que eu me sinto um grande ficcionista. Eu sou muito vaidoso e às vezes me sinto mesmo, não vou mentir. Às vezes eu me sinto um bom romancista. Grande não vou dizer que sou grande, mas bom eu me sinto. Agora, não sou, mas é bom a gente se enganar também, né? Custa nada enganar um pouco. Eu não posso mais beber, eu tenho que beber agora, eu não posso mais me embriagar, eu me embriago de vaidade, pelo menos, né? Vaidade é uma boa embriaguez. Então, quando eu tentei o livro várias vezes, na primeira pessoa, e não gostava, porque estava uma bosta mesmo, eu não vou publicar essa merda, não. Eu tenho que me convencer que eu sou um romancista. E, portanto, vou buscar os elementos da minha obra, da minha arte, que é o romance, para construir uma obra. Então, logo que ela me disse isso, o senhor vai me dar de corpo, eu teria que fazer em seguida, do ponto de vista natural, você tem que fazer uma espécie de monólogo interior. Mas o monólogo já é muito surrado, muito usado. Que adianta eu escrever agora um monólogo? Desde cedo que o monólogo está resolvido. Desde o Ser ou Não Ser de Hamlet, está resolvido. Tudo que se podia fazer em técnica, em matéria de monólogo, ele resolveu. Tanto que o Joyce sentiu isso e desmontou todo o monólogo interior com a linguagem. Desmontou com o plano da linguagem. Eu não podia fazer a mesma coisa que eu iria copiar Joyce. Porque Joyce é tão monumental que tudo que você fizer copia ele, aí não adianta. Copiar é inimitável. Porque é o seguinte, se você fizer, vai imitar. Então, o que é que eu podia fazer? Eu fui seguir uma lição a mim mesmo, que eu dou a meus alunos.
cuidado com o abstrato. Na literatura, o abstrato, tanto na poesia quanto na prosa, é muito ruim. Não diga assim, é um dia feliz ou um homem está feliz. Não significa nada. Crie uma cena de felicidade e esta cena vai influenciar o leitor e vai provar ao leitor que não precisa dizer nada, deixa ele sentir. Aliás, é a minha teoria, meu método de ensino é esse. Em literatura não se diz, se mostra. Dizer Carreiro está preocupado seria uma grande merda. Então eu fui criar uma cena de propósito, que era uma cena circense, muitos críticos chamaram de circense, no sentido de que, como é que eu seria? Quando eu mudasse de corpo, eu seria um homem gordo, um homem magro, um anão, um velho caquético, ou que mulher de corpo é mulher grávida. Então eu peguei o grupo, coloquei para andar, ou seja, criei uma cena está em Aristóteles, é ação, dei vida e criei a cena de preocupação com crimes, com um crime. Porque, na verdade, o que está acontecendo era a morte do meu corpo. E eu teria que ter outro corpo, como estou tendo. Feio e torto, é verdade, mas tem que ter. Agora tem que aguentar ele. E eu espero viver pelo menos 100 anos com esse corpo. É ruim, é feio, mas eu quero viver 100 anos. Não é verdade? Então, pronto. Começo com a afirmativa. Eu poderia dizer, o escritor ficou preocupado. Depois, tirei o nome de Carreiro do livro. Porque emocionalmente atrapalharia tudo que eu dissesse. E eu teria que me fiscalizar, eu teria que me censurar. Então afastei e fui ver o escritor de longe. Lá está ele, não sou eu, ele. Ele agora faz o que quiser fazer. E fui buscar na minha autobiografia aquilo que me parecia exemplar, perigoso e bom. Ou bom ou exemplar. Que fossem os meus sentimentos com relação à vida. É claro que eu poderia ter feito outras coisas. Mas eu não queria publicar um livro longo. Eu tenho paixão, outra coisa. Eu tenho paixão por um livro curto. Para mim, livro é aquilo que você recebe como um golpe. O romance tem que funcionar como um golpe, com uma facada, uma espada que ele pegasse do pescoço até a cintura. Isso assim é a literatura. Porque o autor, leitor, por isso que eu tenho o maior medo do leitor americano. O leitor vive lendo em metrô, em ônibus, em cinema, não. O leitor meu tem que ser assim, eu vou ler Carreiro, senta na cara, entra, fecha o quarto e lê o romance inteiro, da primeira à última página, aí sim recebe o golpe, a golfada, o sangue no rosto. Se isso não for assim, romance é assim, romance é sempre assim. Eu não concebo você falar de um assunto que não conhece e que não joga seu sangue. Você, ao escrever um livro, tem que estar em cada palavra, tem que estar em cada frase. Você é seu romance. Criar romance fora de você, daí eu volto numa frase. Você escreve sobre aquilo que não confessa nem a própria alma. Você não confessaria essas coisas que estão aqui. Não é? E coisas que eu nem botei. Porque volto ao começo. Eu não criei um livro longo. Eu poderia ter escrito um livro de 500 páginas. Mas seria apenas exibicionismo. Eu queria usar os meus elementos literários fortíssimos, que eu acho que compõem o romance. Não é? Isso eu evitei. Carreiro, na página 35, tem uma passagem bem interessante, até para continuar dentro desse raciocínio aí. O escritor diz: vocês estão vivendo comigo, mas não em mim. Não compreendem o que está se passando. Essa sua ambição como escritor, ou seja, é impossível que outras pessoas entendam o que é que se passa na nossa vida íntima, é verdade, no nosso interior. Mas de alguma forma a literatura seria a tentativa, ainda que deficiente, de mostrar esse mundo interior. Esse mundo interior, É por aí? É por aí, com certeza. Quando eu falei isso, é porque eu aprendi uma coisa muito cruel na literatura, na minha vida, na minha doença, desculpe, na minha doença. Eu aprendi que a dor não se sente. Eu aprendi que a dor é abstrata. Então a medicina tem um problema muito sério de entender o que é a dor. Nenhum médico entende dor. Ele entende que a pessoa tem uma dor, mas o que é aquilo é abstrato. O que não, meu filho, vai passar. Vai passar, mas você não está sentindo, não. O senhor é desumano, não sou, não. Eu apenas não sei o que é dor. A medicina não sabe o que é dor. Porque pelo limite humano, ele sabe o que tem um braço quebrado, ele pega ao tirar uma radiografia, ele vê um braço quebrado, ele vê um coração partido, ele vê um pulmão canceroso, vê tudo, mas não sente, que não é impossível. Não é que ele não queira, não, é que ele não tem como passar para o outro essa dor. Portanto, a literatura tem. A literatura é mais do que a medicina, porque tem.
que a literatura tem o encanto da metáfora, do símbolo, da imagem, que faz com que você perceba o que é dor. Que ninguém sabe o que é dor, sabe a sua dor. Mas quando é no outro, você apenas acha que é uma dor. Onde passou. Uma palavra. Gabriel Garcia Marques dá um show nisso, no comecinho de Ninguém Escreve ao Coronel. Quando ele disse que o coronel acordou sentindo nascer no intestino flores e frutos. Não é como se fosse. Aquilo é cólica, ele está sentindo cólica. Se ele dissesse fulano está sentindo cólica, é uma merda. Não é uma merda. Agora, a grandeza do autor é descobrir como dizer isso, passando em imagens, em metáforas, dando visibilidade a isso. Sentimento e visibilidade. Então você percebe imediatamente o que é essa dor. É uma dor poética, mas é a dor. Imagina uma árvore nascendo no seu intestino. Você sabe. Agora você sabe o que é dor. Imagina uma árvore cortando o seu intestino. Mesmo sendo flores e frutos. Poéticas, é verdade, mas é uma dor intensa. Que era a dor que ele sentia. A dor da fome, que é incrível. Mas você veja, essa imagem, para mim, é a minha paixão literária. É mais forte do que qualquer palavra. O escritor fica preocupado. Não vale nada. O que é preocupado? Nada. E se eu dissesse um monólogo, também estaria repetindo todos os autores. Eu sou muito ousado. Eu acho que eu não tenho que repetir nem os clássicos. Porque Ariano, que foi meu mestre, será ainda a vida inteira, eu até brinco comigo mesmo. Se existir uma eternidade, Ariano será meu mestre na eternidade ainda. Até porque Ariano disse uma coisa para mim muito séria uma vez. Uma vez eu escrevi que o personagem estava assim, teve uma paixão só lâmina. Ariano disse, olha, nunca procure recurso em outro autor. Você procura recurso em João Cabral. Não procure. Mesmo que você diga uma grande besteira, resolva com os seus recursos. Não procure recurso em outros autores. Que as pessoas gostam demais. Principalmente de ficção, que é uma besteira. Porque ficção não é ensaio. Não tem que dizer um sorriso à Gioconda. Ou mistério igual a Madame Bovary, a lá por Madame Bovary. Não, recorra aos seus recursos e resolva. É aí que eu aperto meus alunos. Não, pare aí, procure em você mesmo. O recurso da imagem, o recurso da metáfora, o recurso do símbolo, até você chegar. Se você não conseguir isso, então desista. Você não é escritor. Eu sei que eu era antes. Eu vivi 67 anos antes. Eu não sabia quem eu era, não, como eu era. Como é que eu agia, como é que eu andava, como é que eu pensava, como é que eu sentia a vida. Mudou tudo, rapaz. É incrível, mudou tudo. E é como eu digo a você, eu tenho que tentar escrever um romance explicando, com imagens e metáforas. Vou ser até monótono disso. Com diálogos, com cena e com cenário. Por isso que eu brigo tanto a esse respeito e sou tão criticado. Porque é aí que entra o escritor, o artista. O artista tem que potencialmente criar e fazer os outros sentirem a maneira que ele pode dizer no seu discurso artístico e não no seu discurso conteudístico. Literatura não tem que provar nada. Literatura tem que embelezar, que sentir a maravilha do mundo ou a dor do mundo. Cada artista diz da sua maneira. E não provar. Provar o ensaio. Esse negócio da dor me deu um desespero imenso. Pela primeira vez eu compreendi que a dor é algo só pessoal. Mesmo quando você sofre com a tortura, vê uma pessoa estraçalhada, morta. Por isso que é tão difícil entender Jesus Cristo. Porque além da ação cristã, de Cristo mesmo, ser incrivelmente bela, tem o que ele passou como ser humano até morrer. E ninguém entendeu. Porque se você fosse entender realmente Cristo, todo mundo era cristão. Entender que uma pessoa deu a sua vida, o seu corpo, retalhado, cortado, torturado. Mas são palavras isso. Não são sentimentos. Como é que você vai explicar isso? É tanto que eu estou escrevendo agora, talvez até antecipar vocês, a sua entrevista de vocês. Eu comecei já uma história de Jesus Cristo. Estou escrevendo. Ficcional. Quando vocês me perguntarem, eu explico. Eu não vou adiantar agora, não. A literatura, para mim, é um bordado. É uma mesa que tem um tecido de linho bem limpinho. Literatura, para mim, é assim. Nesse ponto, eu sou elitista, eu concordo. A mesa, ou seja, aqui nós temos uma toalha de linho maravilhosa. Cabe ao autor pegar uma linha, outra linha branca e bordar o branco sobre o branco e tirar grande vida. É isso para mim. Literatura para mim, construir um romance para mim é isso. Então é aí que entra a aranha. Esse elemento feio, pequeno e ao mesmo tempo angustiante que vai bordando com uma agulha.
Você vê que primeiro a página é preta, cheia de palavras. Depois a página é um detalhe da página. Uma frasezinha, como quem pega uma linha e recorta um poema, um verso. E eu fiz até força para fazer uma espécie de verso mesmo. Eu não sei porquê, desde menino eu achava que não seria poeta. Porque eu não conseguia ter, eu achei logo isso menino. É tanto que minha irmã achou um livro meu de poesias, quando eu era menino, e eu rasguei logo. Porque era tão ruim, até Reginaldo Rossi era melhor. Então eu preferi que ninguém conhecesse, mesmo o menino. Entendeu? Então é isso. Para mim, além disso que eu acabei de falar a você, literatura também é olho. Literatura se realiza na imagem, no olho e no ouvido. Até porque minha formação é musical. Meu romance, que eu estou escrevendo agora, começa assim, aos olhos. Então é a história de Cristo, o menino de Cristo, vista pelos olhos. Depois vem aos ouvidos. Aí, quando vem, como foi feito agora aí, eu venho com um capítulo inteiro que se ouve e não se vê. Pode até ver, mas a maioria, e aí entra a música, os elementos musicais que eu tanto amo. Eu deixei de ser músico, não sei porquê. Até hoje eu estranho como é que eu parei de ser músico. Porque eu era músico profissional, de carteirinha da Ordem do Músico e tudo, mas infelizmente esgotou. Eu acho que era meu caminho, era a literatura. E como eu sou excludente, eu vou excluindo toda a minha vida que não me ajuda a fazer o que eu preciso. Então a música tiraria de mim, que isso é verdade também, o tempo que eu tivesse de escrever e de estudar, eu estaria tocando ou estudando música. Mas é a música, por isso que a música é a arte, a sutileza do leve, daquele envolvente, que é a única arte que não precisa da gente. A música não precisa nem de mim, nem de Tiago, nem de Eduardo, nem do Minério, não precisa de nada. Ela vai existir, ela vai tocar e vai influenciar na nossa vida sem que a gente precise dela. A gente vai andando, dirigindo, ou simplesmente, mas está ouvindo. A literatura precisa que eu pare e leia. A pintura precisa que eu pare e veja. O cinema existe, que eu me sente e veja. A música não. A música é a grande arte, porque ela não precisa de ninguém. Ela vai ser executada. Ainda que não tenha música na sua cabeça, haverá música. Se você não tiver ligado à música na sua cabeça, haverá música. E é isso que maravilha. E é isso que eu quero levar para o romance. Eu quero fazer um romance tão grandioso como uma sinfonia, como uma ópera. Somente vozes, que eu acabei de falar a respeito de Bagalhosa. Eu quero a maravilha do romance. Eu não quero, isso aqui é muito pouco para o que eu penso e para o que eu sonho. Meu sonho é muito maior, muito maior, muito maior. E o terceiro capítulo do meu livro seria as mãos. Com as mãos, porque seria a religião feita pelo tato. Jesus Cristo tocado pelas pessoas, amado pelas pessoas, até transformar o mundo pelos milagres. Mas então seria, assim será o meu romance. Minha obra, aqui para frente, vai sofrer mudanças radicais, até chegar ou não, que vai depender do tempo de vida que eu tiver, não sei qual é o tempo que eu tiver. Isso é o grande mistério da vida. E na verdade, é a grande maravilha da vida, por isso que a gente vive, é porque morte, não. Se a vida é construída de morte, a vida não é construída de vida, é construída de morte. Que a maneira que a gente vai vivendo, a gente vai morrendo um pouco, não é? Daí a morte a crédito de Celine. Quando eu olho para trás, Eduardo, eu tenho vergonha de algumas coisas e tenho muita alegria de outras. Eu tenho uma alegria imensa no meu primeiro momento, porque eu me liguei à Mãe Memorial por prazer, porque eu queria. A Ariane não me forçou, nem ninguém, sabe? A Ariane eu me lembro muito bem. O dia que ele disse assim, Carreiro, eu posso incluir seu nome no Mãe Memorial, que é uma prova de grande caráter. Porque bastava ele incluir e meu nome passaria a ser memorial. Que eu quisesse ou não quisesse, mas perguntou a mim, com essa inflexão, essa força. Você quer participar do Mãe Memorial? Eu quero. É tudo que eu quero, Ariane. Aí meu nome apareceu. E isso foi um momento grandioso na minha vida. Mas, depois que eu comecei a escrever, publiquei depois A Semente do Sol, publiquei Samba Severa, eu comecei a sentir falta de mim mesmo. Mas a Ariane tem uma grandeza extraordinária. Mas a literatura memorial é isso, Carreiro. É a liberdade de criar. Você não tem memorial, não é porque você vai me imitar, ou imitar fulano ou beltrano, não. É a liberdade de inventar. Que, aliás, a Ariane foi muito pouco entendido, muito pouco. No radicalismo dele, ele estava sendo liberto, ele estava sendo livre. Eu fui amigo dele a vida inteira porque ele dizia assim, não, isso aqui é magnífico.
Ele não exigia que eu escrevesse com os sinais da literatura popular brasileira, não. Ele achava que nascia ali. Na liberdade de criar, todo mundo criasse o que quisesse, mas dentro dos cânones armoriais, mas estava tudo certo. Essa é a grandeza de Ariano. Então, depois, aí para trás, e você vai ver que minha obra sofre vários cortes. Por exemplo, o primeiro grande corte da minha obra é Maçã Agreste, que é uma obra que reflete a condição humana, porque eu não me preocupo com nada. A minha obra, ela se preocupa com a condição humana e não com aspectos ou regionais, ou regionalistas, ou pessoais. Mas eu quero a condição humana, eu quero o abismo humano. Quando eu falo em condição, eu falo o abismo humano, que a coisa que mais me intriga é o homem, o ser no mundo. O homem, ele é intrigante pela sua própria natureza, não importa em que país ele vive, importa que o choque de estar vivo e de enfrentar esse grande abismo que nós caminhamos vivamente, seriamente à beira de um abismo. Não é nem do abismo que vai morrer lá embaixo, não. Isso aí é besteira. O abismo que eu falo é que é algo tão insondável que nós não sabemos o que é isso. Esse abismo não tem nenhuma metáfora exata para ela, que eu procuro todo dia e não acho. Não é perigoso, não. Viver é perigoso, não. Viver é milagroso, está no livro também. Café Colombo, o seu programa de livros e ideias.